Aqui nos estúdios, ao vivo, com Ribamar Neto, ele que é professor de redação do Colégio Anglo. Estamos no nosso Esquenta Enem. Nós estamos falando agora também das tendências de temas que podem cair na redação. Como esse é um ano eleitoral, professor, tem alguma diferença de ser um ano eleitoral ou não? A organização do Enem não dá essa possibilidade do aluno pensar que vai cair alguma coisa sobre processo democrático, sobre sistemas de governo, alguma coisa assim? Bem legal. Boa pergunta, Hermes. Então, é importante a gente destacar que uma das características da prova do Enem como um todo é uma palavrinha-chave conhecida como interdisciplinaridade, né? É o envolvimento entre as matérias, né? E como elas podem se orientar, se ajudar, se organizar, né? Para que os candidatos eles relacionem bem esses assuntos. E quando a gente chega nessa porta da redação, a gente se depara principalmente com... Pegando aí, né? Como eu falei, desde 2010 a gente tem essas edições do Enem com a porta de entrada para as universidades, mas a gente lida, né? Por exemplo, em anos de eleição tivemos 2014 e 2018, né? Os temas eles foram bem significativos. 2014, a gente falou de dois temas, foi de 2021 com a questão do registro civil e 2020 com doenças mentais. Mas pegando aí 2014, 2018. 2014, que foi o ano de eleição, a gente teve publicidade infantil em questão no Brasil como tema do Enem. Em 2018, a gente teve a manipulação do comportamento do usuário da internet por meio de controle de dados, né? Mas é importante lembrar que nos anos seguintes a esses, né, os temas eles passaram por adequações a questões culturais, né, e a questões de lazer, todas enviadas e todas adequadas, sistematizadas em princípios que estão dentro da Constituição, em valores que a gente encontra dentro do direito civil, né? Então eu acho que, acima de tudo, as tendências para todo e qualquer tipo de tema que venha cair do Enem, né, como eu falo para os alunos, não achem que a gente está aqui para adivinhar tema. A gente lida com tudo, mas independente do tema que aparecer, a gente está preparado para fazer. Por quê? Porque dentro dos nossos encontros a gente trabalha também dentro dessa esfera da cidadania e dos direitos sociais, esses temas que venham a cair. Então, acaba sendo comum, né, de se esperar que temas que ainda não caíram, né, ainda continuem naquela listinha, né? Por exemplo, o nosso colega Dr. Márcio Maranhão, ele falou muito sobre a questão de fake news, né? Eu acho que é importante a gente associar isso a uma correspondência política, né, a questões de democracia e tal, e porque trabalha também esse papel da alienação, né, da massa de manobra, das camadas sociais, para evitar que isso realmente aconteça. Só que o ano de 2022, ele é importante também por conta de outras questões que vão além da política, né? Por exemplo, a gente comemora, nesse ano de 2022, por exemplo, 100 anos de arte moderna. Da Semana de Arte Moderna, o centenário da Semana de Arte Moderna. A gente comemora 50 anos, se eu não estou enganado, da Conferência de Estocolmo, junto a 30 anos da Eco 92 e junto a 10 anos do Rio+20, que puxam aí um cenário de relações com o meio ambiente, que eu acho importante de falar a respeito, né? A gente espera que situações ambientais, né, venham a cair só na prova de biologia ou então de ciências da natureza, mas pode muito bem se adequar, né, a valores dentro da redação, principalmente por conta desses comportamentos climáticos que a gente tem vivido aqui no Brasil como um todo. Então vamos fazer um exercíciozinho aqui para o aluno, ver se é isso mesmo. Por exemplo, cai uma questão relacionada ao clima, meio ambiente e tal. Então o aluno, no meio da dissertação dele, da redação dele, ele pode citar o que foi a Rio 92, né, a Eco 92, Sim, e trazer para esse debate um histórico, resgatar um histórico de 92 para cá, né? Perfeitamente. Essas 30 anos de história. Não é Perfeitamente. Eu acho que esses encontros ambientais, eles vão servir para o aluno com o que a gente chama de repertório sociocultural. Você que está estudando para o Enem vai saber do que eu estou falando, né? O que é o repertório sociocultural? Bom, o Enem defende que o aluno, sobretudo na redação, ele possa realmente encontrar esses conteúdos externos, né, que estão ali para além dos conhecimentos gerais de vestibular, né, que sirvam como suporte
intelectual, suporte teórico para fundamentar as ideias ao longo dos seus escritos. Ao longo do escrito o avaliador presta atenção nesses detalhes? Com certeza, porque isso está dentro de um dos critérios da avaliação. A gente fala, principalmente na compreensão do tema, fala também dentro da sua fundamentação. Não adianta eu escrever uma ideia e acreditar que ela vai ficar num breve achismo, entendeu? Eu preciso realmente ordená-la, né? Mostrar que ela tem fundamento, que não é de hoje que ela está sendo debatida, a partir desses eventos históricos, sociais, né? Desses encontros de uma legislação que serve adequadamente como repertório aí para o pessoal. Tem um tema aí também que é o deste ano, que são os 200 anos de independência, o bicentenário do Grito do Ipiranga, não é? Isso também pode ajudar um pouco essa linha de pensamento do aluno? Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que junto a questões da independência, né, como um marco histórico, a gente teve também uma renovação de alguns valores aqui, principalmente na questão da própria identidade cultural, da própria identidade brasileira, né? Então, a partir do momento que Dom Pedro fez lá o seu papel, né, de separar Brasil de Portugal, né, a gente conseguiu ter um fortalecimento dessa identidade nacional, né, e junto a ele que a gente estuda também isso, na minha área, né, no caso, de literatura, a gente tem valores que vão seguir esferas dentro de romantismo e outras escritas também. Isso também ajuda essa compreensão. Ajuda bastante também. Do tudo texto, é válido. Né? Tudo é válido. Bom, e ainda em relação às questões ambientais, tem sido um tema muito forte, muito debatido. Por exemplo, a questão de nuclear ainda é um tema em voga? Rapaz, eu acredito que a manutenção da energia nuclear... Energias renováveis. Energias renováveis, talvez. Sim, é uma coisa importante, mas é preciso saber que se... lembra que eu falei para você sobre os milhões de candidatos que sempre se inscrevem por ano para fazer o Enem? É importante que o tema da redação ele seja competente para que esses milhões de candidatos tenham conhecimento suficiente para escrever a respeito, né? Então pode ser que essa ideia do nuclear pegue de surpresa na redação, mas não numa questão de ciências da natureza, né? Você falou também da questão da independência e tal. É importante a gente lembrar que o Enem ele trabalha muito com esses princípios, como eu disse, de democracia, de cidadania, e eu acho que a palavra mais importante... Minorias ou grupos vulneráveis, né? Isso. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente sempre associar que o tema da redação do Enem, ele vai estar defendendo a dignidade, né, do indivíduo ou do grupo com que ele vai estar lidando. Eu acho que essa palavrinha aí, ela abrange muita coisa. Se eu fosse dar uma dica de ouro aí, como está na moda, a dica dos milhões para os alunos na redação. Dos milhões. Então, eu acho que para vocês realmente poderem não necessariamente acertar qual é o tema, mas acertar a sua postura dentro dos estudos, certo? Deem uma olhada, principalmente nesses direitos sociais que eu estou falando, como a questão do direito ao lazer, ao amparo social, direito à saúde, direito à educação, e todas as esferas, quais são os temas possíveis que podem cair. Por exemplo, na esfera da educação, a gente ainda lida com problemas como a questão do analfabetismo funcional, das questões da evasão escolar. Na esfera da saúde, a gente tem, por exemplo, muitas vezes a questão do déficit na vacinação de muitos brasileiros. A gente vê questões de, tabagismo e por aí vai. Tem um tema que o senhor levantou aí, falando em educação, que é um tema que também está muito sendo comentado nas redes sociais, que é a questão da recuperação do tempo perdido na educação por conta da pandemia, né? E os efeitos psicológicos, os danos trazidos com a pandemia para essa geração. Sim, isso nos leva, acho que a dica de milhões, de bilhões, então. Acho que eu vou levar um pouquinho aí esse número. Se a gente puder realmente associar a realidade que o tema da redação da Enem ela vai tratar e sempre poder adequar, por exemplo, situações como a pandemia, que foi nossa realidade, a própria crise econômica que a gente está tentando ultrapassar, isso é fundamental para o nosso tema. E falando de educação, né, acho que os alunos sentem na pele a diferença que é a gente ter esse comparativo remoto e presencial, né? Mas fica, acima de tudo, a dica para que vocês possam fazer a melhor prova possível com o que foi comentado aqui. Professor, obrigado pela presença no Correio Debate. Eu que agradeço. Obrigado aí pela aula. Espectador.
Bom, esse foi o professor Ribamar Neto, nosso primeiro convidado nesse projeto Esquenta Enem. Esquenta Enem. Oferecimento Uninasal, o aprendizado não para. Faça a escolha certa, faça Anglo.